Oi, gente, tudo bem? Resolvi gravar essa revisão porque nós perdemos muitas aulas e talvez esteja aí com um pouquinho de dúvida. Essa matéria é muita fórmula, muito detalhe, então aí eu espero que ajude no estudo de vocês, porque não é só ter a fórmula, tem que entender, porque senão não consegue fazer o exercício. E esse é um dos conteúdos mais importantes, né, que vai ser cobrado aí no Enem. Então, também por isso, vocês irem construindo aí o conhecimento de vocês nessa parte de geometria espacial. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, gente, de prisma de base quadrada. O que é um prisma? O prisma é formado pela reunião de várias figuras planas. O que é base? Base, vocês vão ter duas faces iguais. Base sempre vai ficar uma em cima e uma embaixo. Sempre vão ser duas iguais, certo? E a base é quadrada, né? Ou seja, prisma de base quadrada significa que vocês vão ter duas bases quadradas, uma em cima e uma embaixo. Às vezes o prisma não vai estar nessa posição, às vezes vai estar em outra, mas se vocês lembrarem que bases sempre vão ser duas iguais, fica fácil vocês identificar a base no exercício, certo? Então, vamos lá. Além, né, o prisma, né, ele é formado pela reunião de várias figuras planas e tem que ter pelo menos um par aí de faces paralelas, né? No caso aqui ele tem três, né? A de cima com a de baixo, né? Essas laterais, a de frente, a face da frente com a de trás. Enfim, vamos lá. Propriedades: altura, distância entre as duas bases, que no caso aqui nossa altura é 7. E como a base é um quadrado, quadrado a gente sabe que tem todos os lados iguais, o lado aqui é 5 centímetros. Aí a primeira situação aqui que ele pede, ele diz, um prisma quadrangular regular tem 7 centímetros de aresta lateral, que no caso a aresta lateral, gente, são esses segmentos aqui, são a aresta. A aresta lateral é a mesma coisa que a altura, certo? Então, o prisma, né, na lateral dele sempre vai ser formado por retângulos. Vocês podem ver aqui que na lateral tem 4 retângulos. A quantidade de faces laterais sempre vai ser igual à quantidade de lados que tem a sua base. Como a nossa base é um quadrado, a gente vai ter 4 retângulos na lateral, certo? E as arestas laterais são a altura aqui do prisma, que é a distância entre as duas bases, certo? Então, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7. Porque sabemos que o retângulo, né, tem dois lados, né, os lados paralelos têm a mesma medida. E a aresta aqui da nossa base é a mesma coisa que um dos lados, né, que dois lados aqui do nosso retângulo, que é a nossa face lateral. Enfim, o prisma, né, a gente tem duas bases e tem as faces laterais, que depende do número de lados que tem a base. Como a base tem 4 lados, nós temos 4 faces laterais, que sempre vai ter o formato de retângulos. Vamos lá. Aí, dando continuidade, ele diz a aresta lateral é regular, um prisma quadrangular regular. Regular quer dizer que a base tem todos os lados iguais. E 7 centímetros de aresta lateral e 5 centímetros de aresta da base. Ou seja, nosso quadrado aqui tem 5 centímetros de lado. Calcule a área da base. Então, a área da base, a gente tem que saber a fórmula. Como a nossa base é um quadrado, é só a gente usar a fórmula da área do quadrado, que é lado vezes lado. Então, vai estar lá A ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados, que o lado, a aresta está em centímetros. Terminou a questão, só vim aqui fazer 5 vezes 5. Letrinha B, área lateral. Área lateral, a gente tem que, como na nossa lateral a gente tem 4 faces e todas são retangulares, é só a gente calcular a área de um retângulo, a fórmula é 3 vezes a área de uma face. Mas como que a gente calcula a área de uma face? A gente tem que lembrar que a área do retângulo é base vezes altura. Então, a gente faz lá 5 vezes 7, que vai dar 35. A área lateral vai ser 3 vezes a área de uma face, que é 30. 3 vezes não, gente, 4 vezes, né? Porque a gente tem 4 faces laterais, ó. 1, 2, 3, 4. 4 faces laterais.
Então, a gente vai fazer 4 vezes a área de uma face, que são todas iguais. Então, é só fazer 4 vezes 35, que vai dar aí 140 centímetros quadrados. A área, né, a unidade de medida sempre elevado ao quadrado. E área total, o próprio nome já diz, gente, área de tudo. Aí a fórmula é 2 vezes a área da base, porque a gente tem 2 bases, mais a área lateral, que a gente já calculou. Então, é só fazer 2 vezes a área da base, ou seja, 2 vezes 25, mais a área lateral, que é 140. 2 vezes 25 vai dar 50, mais 140. 140 mais 50, 190 centímetros quadrados. Aí terminou. Aí volume, gente. Volume em qualquer prisma, sempre é a área da base vezes a altura. Que a gente já tem tudo também. A área da base a gente já calculou que é 25, vezes a nossa altura que é 7. Então, vamos fazer aqui a continha. 25 vezes 7. 5 vezes 7, 35. 2 vezes 7, 14. 16. 165 centímetros, com volume, unidade de medida é ao cubo, porque é o produto aqui, né, de 3 dimensões. Então, unidade de medida sempre ao cubo. Terminou. Certinho, gente? Então, vamos lá. Outra questãozinha aqui, que é um prisma de base triangular. Vamos analisar primeiro as propriedades. Então, é um prisma de base triangular, né? Ó, regular, tá? Dá até uma grifada aí, gente, quando vocês pegarem a prova, exercício aí para vocês treinar o trabalho, que quando fala regular, significa que a base tem todos os lados iguais. Então, aqui, a nossa base é formado por um triângulo equilátero, certo? Então, e quantas faces a gente tem? A gente tem 3, vocês podem ver que tem uma na frente, essas duas aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, o número de faces laterais depende do número de lados que tem a nossa base. Como a nossa base tem 3 lados, nós vamos ter 3 faces laterais, certo? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Em um prisma triangular regular, cada aresta lateral mede 8 centímetros e cada aresta da base mede 4 centímetros. Então, aqui, gente, como a gente sabe que é um triângulo equilátero, que é um prisma regular, quer dizer que a base tem todos os lados iguais. Então, vai ser tudo e todos os lados iguais, que o triângulo equilátero, todos os lados são iguais. E aqui a nossa altura, que é a mesma coisa que a aresta lateral, é 8 centímetros. Então, agora é só a gente resolver a questão, que fala, letra A, a área de uma face lateral. Como todas as faces laterais em qualquer prisma são retangulares, é só a gente lembrar que para calcular a área de uma face é só fazer base vezes altura, ou seja, 4 vezes 8, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó, a área de uma face, AF, vai estar lá no formulário A vezes H, ou seja, base vezes altura. Então, vai ser 4 vezes 8, vai ser 32 centímetros quadrados. Terminou a questãozinha. Letra B, a área de uma base. A gente vai usar a forma, como a nossa base é um triângulo equilátero, é só a gente usar a forma da área do triângulo equilátero. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O nosso A, que é a aresta da base, é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 16, dividido por 4. 4, raiz de 3 centímetros quadrados. Terminou a questão, certo? Aí agora, vamos lá. Área lateral, gente. Letra C. Área lateral, como a gente já tem a área de uma face, só para a gente pegar a área de uma face e multiplicar por 3, que é 3 vezes a área de uma face. Ou seja, 3 vezes a área de um retângulo. 3 vezes 32, é só a gente fazer aqui a conta. 32 vezes 3, 6, 96 centímetros quadrados. Terminou. E a área total, como o próprio nome diz, é a área de tudo. Então, vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral.
2 vezes a área da base vai ser 2 vezes, ó, 4 raiz de 3 mais a área lateral, que é 96. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado para não errar, ó. Sempre lembrar que a multiplicação a gente resolve primeiro, ó, 2 vezes 4, 8. 8 raiz de 3 mais 96. Tem muita gente que pega e soma 96 com 8. Não pode, porque um tem raiz, um número tem raiz e aqui não tem. Se os dois estivessem acompanhados da raiz de 3, poderia somar. Aqui, ou a gente deixa desse jeito, aí fica 8 raiz de 3 mais 96 centímetros quadrados por ser área, certo? Ou a gente coloca aqui o fator comum em evidência, certo? A gente vê aí qual que é o maior número que dá para dividir por 96 e por 8, certo? Ou seja, a gente pode calcular aqui o MDC, se a gente não conseguir descobrir de cabeça, fazer o cálculo mental, qual que é o maior número, certo? Aí decompõe aqui em fatores primos, como os dois são pares, né? 96 por 2 vai dar 48, 8 por 2, 4, 48 por 2, 24, 4 por 2, 2, ainda dá por 2, 24 por 2, 12, 2 por 2, 1. 12 por 6, 6, 1 mantém, 6 por 2, 3, e agora só dá por 3, 3 por 3, 1. Aí agora o MDC a gente lembra, gente, que a gente só pode pegar os valores que dividem os dois, ó. Esse divide os dois, esse divide os dois, esse divide os dois, esse já não divide os dois, esse também não, e esse também não divide os dois. Então, aí a gente pega aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Né? A gente pega os números que dividem os dois e multiplica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aí aqui vai ficar, coloca em evidência o 8, então vai ficar área total igual. Coloquei aqui em evidência, então a gente coloca em evidência o maior divisor comum e pega e cada valor aqui a gente divide porque a gente colocou em evidência. 8 raiz de 3 dividido por 8 vai dar raiz de 3. 96 dividido por 8. Aí pega, faz lá a continha. 96 dividido por 8. Que vai dar 1, 2 vezes 8, 16. Vai dar 12. Aí vai dar 12, isso, centímetros quadrados. Aí, quiser fazer, aí no caso, se a gente fizer o chuveirinho, a gente vê que volta aqui, ó, 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. 8 vezes 12, 96, certo? Então, é assim que, não fosse num teste, nem precisaria fazer isso, que era só fazer um chuveirinho nas alternativas, a distributiva, que aí, se vocês não lembrassem, né, como decompõe, também seria bem mais rápido, né? Não perderia muito tempo. Fazendo aí o MDC, iria mais rápido assim, certo? Então, vamos lá. Questão 3 aí, gente. Calcule a área total e o volume de um prisma abaixo, um prisma de base hexagonal, certo? Então, aqui só faltou a palavrinha regular, ó. Calcule a área total e o volume de um prisma de base hexagonal regular, certo? Ou seja, se fala regular, significa que a nossa base tem todos os lados iguais, ou seja, é um prisma que tem todos os lados iguais. Então, aqui, gente, área total, para a gente ter área total, é interessante quando pedir tudo que eles pedirem, você já colocar a fórmula em cima, é o que eu falei na aula para vocês já terem ideia que vocês vão precisar calcular. Área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a gente vai precisar calcular a área da base e depois a área lateral, aí soma tudo. E o volume, né, a área da base vezes a altura, que a gente, consequentemente, a gente vai ter. Então, a área da base, a gente sabe que dentro de todo o hexágono cabem 6 triângulos equilátero. Então, é só fazer 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é 6 vezes ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que simplificando fica 3 vezes ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Certo? Aí o A, gente, é a aresta da base. Então, vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Aí a gente faz aqui a potência, 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 3, 300, raiz de 3 sobre 2. 300 dividido por 2, 150, raiz de 3. Área lateral, gente. Área lateral que eu falei para vocês. Como a nossa base tem 6 lados, a gente vai ter 6
faces laterais. Sempre o número de lados que a gente tem na nossa, número de arestas que a gente tem na nossa base, vão ser o número de faces laterais que nós vamos ter. Igual eu já falei para vocês. Então, nós vamos ter 6 retângulos. Então, a área lateral 6 vezes a área de uma face. Aí aqui, gente, área de uma face. Retângulo, a gente sabe que para calcular a área é só fazer base vezes altura. 10 vezes 30, aqui vai dar 300. Então, é só fazer, fazendo direto. Se a área de uma face quiser fazer mais detalhado, é só fazer 10 vezes 30. A área de uma face, 300. Aí depois eu só vim aqui, 6 vezes a área de uma face. 6 vezes 300, 1.800. Então, aqui a gente já tem a área lateral, já tem a área da base. Agora já dá para calcular a área total. Que a área total, como eu falei para vocês lá em cima, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes 150 raiz de 3 mais 1.800. Então, a área total, a mesma coisa vai acontecer. 2 vezes 150, 300 raiz de 3 mais 1.800. Aqui é o que eu falei, muita gente erra. Muita gente ia pegar e somar aqui, não pode. Um tem raiz, o outro não tem raiz. Então, ó, aí vai ficar centímetros quadrados, mas a gente tem que simplificar ao máximo, certo? Para simplificar ao máximo, é o que eu falei para vocês. Se parar aqui, não tá errado. Mas se somar os dois aqui, tá errado. Mas num teste, numa questão no vestibular, eles sempre vão pedir para vocês reduzir o máximo, senão não vai ser considerado certo. Para reduzir o máximo, a gente tem que saber o maior número que dá para dividir por 1.800 e por 300, né? Que faria o MDC lá. Mas o maior número que dá para dividir por 300 e 1.800 vai ser 300. Aí a gente pega o MDC, vai pegar 300, raiz de 3 dividido por 300, vai dar raiz de 3. 1.800 dividido por 300, corta, né, mesma quantidade de 0, 18 dividido por 3, 6. Aí vai dar aí 6 centímetros quadrados. Se a gente fizer o chuveirinho, sempre legal fazer o chuveirinho para ver se vai voltar lá em cima. 300 vezes raiz de 3, 300 raiz de 3, 300 vezes 6, 1.800, certo? Aí terminou a primeira parte. Então, sempre lê a questão com atenção, porque às vezes vai pedir duas coisas. Porque é pedido aqui também o volume. Aí a gente lembra que o volume é a área da base vezes a altura. Em qualquer prisma, sempre essa forma. Quanto que é a área da base, gente? 150 raiz de 3. Quanto que é a altura? 30. Aí a gente vai fazer 150 vezes 30. 0, 15, 4.500, certo? Aí vai ser 4.500 raiz de 3 centímetros cúbicos. Terminou a questão, certo? Esse daqui, gente, número 4, se eu não me engano, tem até um desse aí no trabalho. Que ele fala, calcule o volume e a área total. Aqui a gente pode ver, até tem uma questão mais ou menos assim na tarefa, mas o prisma está numa posição diferente, o prisma está deitado. Então, é o que eu falei, o prisma nem sempre vai te ser fornecido na posição certa. Às vezes, então, se a gente saber que a base sempre vão ser duas iguais, a gente consegue identificar quem é a base, certo? No caso aqui, a base, né, já está na posição certa, né? Mas se tivesse deitado, tipo, tem um assim na tarefa, se tivesse deitado, você ia ver que o da frente e o de trás, que são a base, que seriam sempre duas faces iguais. Você sabe que é a base. Ter isso em mente. Identificar a base, duas faces iguais. Então, aqui, gente, não é um prisma regular. Por causa que aqui a gente tem um triângulo que não é equilátero. E aqui também ele não fala que é regular. Então, para calcular o volume, então é o que eu falei, já coloca a fórmula que está pedindo, volume, área da base vezes a altura. Área total, o que é área total? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Sempre coloca a fórmula em cima do que ele está sendo pedido, que aí a gente já dá um norte aí, uma direção para o que a gente vai precisar calcular para a gente encontrar o que está sendo pedido. Então, a gente vai precisar da área da base, a altura a gente já tem que é 15, que é a distância entre as duas bases. Então, vamos lá, área da base. Como não é um triângulo equilátero, então cuidado para não confundir.
Então, a área, para calcular do triângulo, é o que a gente já sabe. É a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área da base vai ser base vezes a altura dividido por 2. Base, 8. Altura, 3. Então, vai ser 8 vezes 3, 24. Dividido por 2, 12. Então, achamos aqui o 12. Aí, agora é só vir. A área da base vai ser 12 vezes 15. Ou seja, a área da base vezes a altura, certo? Aí é só a gente fazer a multiplicação, fazer aqui 12 vezes 15. 10, 6, 2, 1. Aqui 7, 8, vai dar aí 180. Então, vai ser o resultado 180 centímetros cúbicos. E a área total, gente, a área da base a gente já tem, ó, porque a forma da área total 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área lateral, gente, como a gente tem 3 faces, porque se a nossa base tem 3 lados, vamos ter 3 faces. Como são todas retangulares, é só fazer base vezes altura, ó, 3 vezes 15, 45. É só fazer 45 vezes 3, certo? Então, 3 vezes a área de uma face, que a gente já fez ali, ó, que é 3 vezes 45, que se eu não me engano, vai dar 135. Confirmar aqui. 4 vezes 3, 12. Com mais 1, 13. 135. Então, a área lateral aqui vai ser 135 centímetros quadrados. Aí, terminou. Certo, gente? Então, ó, questão aí que eu falei para vocês, ó, que não é sempre que o prisma vai estar na posição certa. Mas aí, pergunta aí para vocês, quem que é a base aqui? Baseado no que a gente acabou de falar. A base é o que tem duas faces iguais. Duas faces iguais, ó, da frente com a de trás. Aqui é a base, certo? Que se a gente colocar ele em pé, ó, essa parte vai ficar embaixo e essa aqui vai ficar em cima. Então, essa é a base. Que se a gente não souber quem é a base, a gente não consegue resolver nenhuma questão. Então, como aqui pediu o volume, aí, como aqui não é um triângulo equilátero, para calcular a área da base, é só fazer base vezes altura, dividido por 2, que é o que a gente já sabe. Vai ficar 150 dividido por 2, que vai dar 75. E se a gente imaginar essa figura em pé, essa parte vai ficar formando um ângulo de 90 graus, então aqui é a altura. Então, volume, área da base vezes a altura. Então, vai ser 75 vezes 10, que vai dar 750 centímetros cúbicos. Mas como vocês podem ver aí, é pedido em litros. Eu até falei para vocês estudar a transformação de unidade, que ia cair. Então, aqui, vocês têm que lembrar como a gente transforma em litros, certo? Essa questão. Então, a gente vai pegar aqui e vamos usar a tabelinha de transformação de unidade. Tabelinha de transformação de unidade. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Como são unidades de medida de volume, vai ser tudo ao cubo, certo? Aí aqui a gente tem que lembrar, se vocês lembrar que 1 litro é 1 decímetro cúbico, vocês não vão ter dificuldade de transformar a unidade. Que é só vocês transformar aqui para decímetro cúbico, esse centímetro cúbico, e aí já terminou a questão. Então, a gente está na casinha do centímetro cúbico. Para ir para a casinha do decímetro é uma casa, mas como está elevado ao cubo, 1 vezes 3, 3, ou seja, sempre vai ser o triplo do número de casas, certo? Então, ou seja, nós vamos aí voltar 3 casas aí, vamos voltar 3 casas. Então, aqui vai ficar, imagine, gente, que a vírgula está no último número. Aí, a gente voltando 3 casas, vai 1, 2, 3. Então, o volume aqui vai ser 0,75 litros, ó. De novo aqui, 1, 2, 3, 0,75 litros. Ou, quem preferir,
Quem não achar interessante fazer assim, é só fazer uma regrinha de 3, que também não é só pegar e dividir, né? Melhor dizendo, pegar e dividir aqui por 1000, que vai dar certo também. Eu uso a regrinha da vírgula, mas quem quiser pegar 750 e dividir aí por 1000, também vai dar certo. No caso, 750, dividir por 1000, aí corta, aí fica 75 dividido por 100, que é 0,75 litros. E aqui, ó, calcule a área total, a diagonal e o volume de um prisma abaixo em litros de novo, para a gente treinar. Então, vamos lá. A área total. Aqui nós temos